Desde a universidade você tem essa concepção de mundo, você entrou vacinado, digamos assim, contra essa questão ideológica. Da onde vêm esses seus anticorpos? É da sua família, da sua criação? Você já foi, de repente, dessa turma em algum momento da sua vida? Quando eu fui fazer curso de teatro, né, profissionalizante, com 15 anos, eu fiz o Célia Helena aqui em São Paulo, na época com a Célia Helena ainda, ela estava saudosa, Célia. Tinha já uma galerinha que já era um pouquinho mais velha, assim, que já era esquerdinha. E eu comecei a falar, será que é isso? Será que é isso, né? E eu, na época, conversei com meu pai. Eu tive um leve flerte, né? Porque é muito... Não, nós vamos lutar né? Pela sociedade justa, onde todo mundo, né? A tal da utopia marxista que, né? Enfim, que é só fracasso, né? Que é uma mentira. Na verdade, quando você vai estudar, enfim, realmente estudar é um grande engodo, né? Mas... obviamente não tinha ainda formação, não tinha, né? E fui conversar com meu pai na época e falei, pai e tal. E ele falou, filho, né? Isso, né? Meu pai foi muito sábio, né? Nessa época ele falou, lembra, né? Porque eu sou de 74, então eu peguei o final, né? Do regime e peguei a abertura, né? Ele falou, poxa, você lembra? Ele falou assim, olha, tinha carnaval, tinha festival dos festivais, tinha passaporte, as pessoas podiam viajar, né? Então, assim, né, tinha segurança, né? Eu ainda naquela época corria atrás de pipa, de balão, morava no Campo Belo, eu ainda tinha, né? Essas coisas. Então, tinha o Ney Matogrosso, né, o Pavão Misterioso na TV. Cadê essa super repressão? Agora, se tem guerrilha, se tem assalto a banco, aí obviamente que vai ter que ter alguma, né, o Estado vai ter que se opor a isso. Então, quando a gente conversou, eu comecei a reavaliar isso. E ao longo da vida, através também de algumas experiências, por exemplo, eu namorei uma menina da Estônia. Jura, cara? É mesmo? Nossa. Eu conheci ela num voo, voltando dos Estados Unidos. É lindo, é pequenininho, mas foi lá? Fui em Tallinn lá. Então, exatamente a história. Então, assim, primeiro ela me contou como era crescer ainda na União Soviética, né? Porque ela nasceu antes da queda do muro, né? Então, é no Báltico, né? E em cima, do outro lado ali do Báltico, tem a Finlândia. E o pai dela, às vezes, ia trabalhar na Finlândia e contava que quando ele trazia um chiclete para ela, parecia que era ela tinha ido para Disney, assim, sabe? Era uma coisa... E por isso que eu falo, é fácil ser de esquerda no Brasil, na Vila Madalena, sabe? Né? Aquela história é fácil. Ser socialista de iPhone, né? É fácil. Agora, quando você vê realmente como as pessoas viveram, daí, por exemplo, em Tallinn, né? Tem duas coisas interessantes quando eu fui lá. Uma que tem o centrinho antigo, medieval, né? Que daí tem aqueles tours a pé que você vai fazer. E aí tava andando, né? E tinha a guia lá e ela apontou para era um morrinho, não era nada. Você passava batido, você não ia falar. Mas ela falou, não, isso aqui, durante, né, a União Soviética, era onde os jovens vinham se encontrar para contrabandear fita de rock, trocar banda de rock, Beatles, Rolling Stones. Então eu falo pra galera radical, então, cara... Escondia no boi, igual então, fala assim, do Norte. Olha o que é uma sociedade onde você... Então eu geralmente falo... Cita aí as bandas comunistas que você... Né? Não, você vai citar as bandas americanas, inglesas, né? Claro. Cita as bandas comunistas aí, né? Cita a banda da Coreia do Norte que você gosta, a banda de Cuba que você gosta, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver o Buena Vista Social Club ao vivo aqui em São Paulo e vi aqueles velhinhos de 80 anos, né, Ibrahim Ferrer e tal, chorando. Por quê? Porque eram gente que eram estrelas em Cuba, né, trabalhavam nos cassinos e quando entrou o regime lá, assassino lá do Fidel, os caras, um virou sapateiro, a outra virou dona de casa e achavam que nunca mais iam cantar na vida. E de repente, né, o Ray Coder vai lá e descobre, né, eles e faz o projeto lá e eles começam a viajar o mundo 50, 60 anos depois. Enfim, fazer as contas, 40 anos depois, mas sabe assim, uma retomada de vida de pessoas que... Então é muito engano, né? E outra coisa, que tem um museu lá em Tallinn também que
O museu é 10% contra o nazismo, porque eu acho que eles ficaram... Né, o nazismo invadiu, acho que e daí a Rússia invadiu e não saiu. Então a raiva deles é essa. Eles têm um problema muito grande com os russos, porque eles falaram assim... vocês vieram nos defender dos nazistas, mas vocês não expulsaram eles, vocês foram embora, vocês ficaram. E ficaram 60 anos. Né? Muito mais. Muito mais. 50 anos, enfim. Então, isso são algumas... Né, e eu fui para toda a Cortina de Ferro, fui para a Hungria, fui para a Ucrânia. Então, para gente que fala, Holodomor é teoria da conspiração. Eu tive em Kiev, eu filmei o monumento do Holodomor. Então, assim, de novo, as pessoas aqui, às vezes no Brasil, que recebem informação de segunda, terceira, quarta mão, né, já requentada. O professor fala, às vezes não chega a literatura, que é sempre esse viés doutrinário. E você não vê a realidade. Por exemplo, em Budapeste, em 56, teve um jovem que tacou fogo em si mesmo por causa da dominação soviética. Na Tchecoslováquia, até foi um drama em 68, né? Foi um negócio terrível. Então, assim, você viaja, você vai para os países. Eu acabei, esse ano, no começo do ano, fui para o Vietnã. Conversei, por exemplo, com uma vietnamita e conversando, falei, e como é que... Ela falou, não, eu não falo nada. Eu não falo nada. Assim, nada, não pode se expor nada. Né? Ela falou, eu tenho um amigo que às vezes ele fala que volta e meio ele some. Ela fala, eu tô vendo a hora que um dia ele vai sumir e ele não vai voltar. Essas viagens... Eu me lembro de uma frase do Milos Forman, que ele fez o Amadeus, e ele gravou em Praga, no tempo que ainda era... acho que já tinha acabado já, né? Não. O Amadeus foi durante o regime. Né? E ele falou que a maior facilidade dele foi criar o ambiente do século XVIII para mostrar o Mozart, porque ele falou, o comunismo para tudo. Para tudo. Você não tem progresso.